Então, galera, vamos aos pouquinhos aqui, a galera vai entrando, vamos tentar novamente a conexão para ver se dá tudo ok. Esperar mais um pouquinho, já vamos. Certo. Vamos esperar que dê tudo certo agora. Opa! Agora É, sim! eu antecipei a você e eu enviei a solicitação. Aí deu Ah, certo. é Que uma isso vez aí. aconteceu isso também. Hum, é Então, perfeito. Boa noite oficialmente, PC. boa Tudo. noite, digo eu, que tinha muita gente já desistindo aí, ó. Que, Já, não, você é sinal de audiência, o pessoal foi e já está retornando. que PC, bom, que bom. meu muito obrigado. Queria te desejar aí tudo de bom nessa nossa live e aproveitar para te agradecer já de antecipadamente aí pela tua boa vontade, que a gente já sabe que aí está quase beirando outro dia em Portugal, mas a gente entende que você tem muito a colaborar conosco aqui e com o voleibol de uma forma geral. E aí queremos sugar o máximo que a gente puder de você nessa noite aí, sem te incomodar muito. Obrigado novamente. Queria que você se apresentasse aí. Não se estenda muito, porque teu currículo é muito comprido e aí vai a noite toda. Temos muitas perguntas para fazer. Um Tá abraço. ótimo. Primeiro, Irã, eu agradeço o convite. Para mim é um privilégio falar com uma pessoa tão especial e uma pessoa tão importante para o voleibol. Que está um pouco afastada das quadras, mas eu acho que não está tão afastado assim, né? Bem, É. eu sou Percy, eu sou um treinador que acho que tal qual todo mundo mais perdeu do que ganhou. Ah, É, tive uma passagem, eu comecei na verdade com futebol e depois fui para o hum, voleibol por insistência do meu, do meu professor de educação física, e show. que era um paraguaio, que é o Juan Hum, Severo Romero Romero. Então hum. eu devo ao Paraguai a minha entrada no voleibol. E aí eu larguei minha carreira milionária no futebol e fui pro voleibol. Graças a Deus, porque na verdade eu só jogava porque meu pai era o diretor da equipe e não tinha tanta habilidade assim. Ah, E aí eu fui pro voleibol e algumas coisas engraçadas aconteceram na minha vida, cara. hum, Eu com 17 anos eu já tinha decidido que eu seria técnico de voleibol, professor de educação física primeiro, né? óbvio. E depois técnico de voleibol para tentar ser alguma coisa do que representou o meu treinador para mim. Eu queria seguir os passos dele e tentar fazer alguma coisa muito bacana que ele fez conosco na época, lá em Umuarama, lá no noroeste do Paraná. Então eu me decidi. E outra coisa interessante, que o meu primeiro emprego oficial foi como treinador de voleibol. Não, Que legal. e agora, em setembro, vão completar 40 anos de quadra. Então, deu certo o negócio aí, que bom. Que E fui, legal. e fui muito feliz. E estou sendo, obviamente, muito feliz na profissão. Que legal. O PC é interessante porque você rodou aí o planeta, né, com o voleibol, que isso que é muito legal, porque você viu várias realidades, trabalhou muito, foi um formador, ainda é hoje em Portugal, mas foi um formador aqui no Brasil, de longa data. E a gente vai ser bem objetivo, porque eu acho que está nos faltando muitas coisas. Depois, à medida que a gente for conversando, a gente vai trocando umas ideias. Ok. Primeira coisa, Percy, você que sempre trabalhou com os jovens, quais são os desafios de trabalhar com os jovens atletas hoje? O que que Bem, você... hoje eu acho que a sociedade é completamente diferente de tempos atrás, né? Há uma riqueza de ofertas
de diversão que outrora não tínhamos, né? Então a nossa diversão maior era a bola e a nossa diversão maior era ter o contato com as pessoas. E isso foi mudando ao longo do tempo. E hoje é muito mais fácil fazer conversas entre as novas gerações pelo WhatsApp do que o face-to-face. Isso eu acho um problema bastante sério. E obviamente que os pais têm uma culpa, entre aspas, obviamente, nessa condução dessas novas gerações. Então, como a oferta é muito grande de coisas legais para fazer, e a mídia e os games que existem, devem ser muito legais. Eu não jogo nada, porque eu sou muito ruim com esses controles. Mas meu filho aqui fica jogando muito enfim, e curte muito deve ser muito legal. Então, o esporte, em algum momento, ele perdeu um pouquinho o que nós tínhamos de melhor, que é o lúdico, é jogar na rua, jogar na praça, é a rua de cima contra a rua de baixo. Eu lembro, cara, que quando o voleibol teve aquele boom em 1982, eu estava em São Paulo, eu fui dar uma corrida no Ibirapuera, aí eu só via redes de voleibol montadas entre árvores, nas quadras e tudo. Aí eu cheguei a contar uma parte das redes montadas, tinham 52 redes montadas e jogando voleibol. Caramba! Cara, aquilo me surpreendeu, porque foi exatamente quando o Brasil teve uma ascensão vertiginosa no voleibol, e isso refletiu na própria sociedade, né? A sociedade abraçou o voleibol e, de certa forma, colaborou também nesse processo de fixação de grandes resultados por parte das nossas seleções. E, obviamente, isso se perdeu. Cara. Eu tenho um fato curioso, que eu fui trabalhar no Catar, fiquei quase 3 anos no Catar, e lá tem todos os campeonatos, tal qual em qualquer parte do mundo, e aí teve um festival aberto de mini voleibol num lugar maravilhoso, chamado Museu Islâmico de Arte, que é o MIA. Se tiver oportunidade, curiosidade em ver na internet, é muito legal. Eu fui no espaço aberto, num período, acho que maio, que não era tão... Não, acho que foi março, estava um período ainda saindo do frio, mas o frio lá é completamente diferente, o frio lá é quente ainda, e estava uma temperatura em torno de 28, 30 graus. Aí eu fiz uma proposição de trabalho entre os jogos, que aquelas equipes que não jogassem, eles faziam alguma atividade lúdica, mas com caráter de coordenação motora, enfim, alguma atividade lúdica, mas que tivesse algum cunho ali para ganhar alguma coisa. Aí uma das estações eu coloquei pular corda, simples. Cara, a primeira turminha que foi pular corda, todos erraram o momento do salto, cara. Eu falei, cara, não é possível. Aí eu coloquei outra turma lá, erraram de novo. E ao fim, depois de algumas tentativas, alguns se adaptaram ao salto. Mas o que eu quero dizer é que especialmente no Catar, que é um país extremamente rico, que eles têm de tudo, enfim, dinheiro não é o problema para o Qatari, eles perderam algumas coisas importantes, que é a capacidade de brincar, e como eles têm tudo muito fácil, aquela capacidade de luta pelo esporte ou através do esporte já não existe mais. Então, a sociedade está mudando, nós temos que se adaptar a isso, né? Temos, de alguma forma, reconquistar os meninos para não ter tanta perda aí no futuro, né? Realmente, isso acho que o que você fala é uma característica não só, uma característica mundial, né? E os países onde você tem mais acessos ainda gera maior dificuldade ainda, acredito, principalmente os países europeus, os próprios Estados Unidos, enfim. Acho que no Brasil a coisa também se acelerou bastante e a gente tem essa dificuldade grande. Percy, e agora uma coisa que quase ninguém fala. Qual é, na tua forma de ver, qual é a melhor forma de transição, na tua visão, do atleta de base, que vai ser ali um juvenil, um sub-22, sub-23, para se tornar adulto? Qual é a fórmula que você vê, qual é o que você usaria, enfim? Bem, na verdade, nós temos vários níveis de jogadores postulantes ao cargo ou à categoria adulta, né? Infelizmente, nem todos vão chegar.
Isso é um funil natural, tal. E desses que postulantes à categoria adulta, pouquíssimos vão jogar numa seleção brasileira. Porque eu penso assim, ó, uma seleção brasileira são jogadores especiais. Então eu sempre comentava com os treinadores, na época que eu fazia parte da seleção, obviamente, né? Que o trabalho em si na seleção, ele talvez seja exatamente ao seu, Irã. Exatamente ao Wigan, que está aí, né? Sim. Ao Índio, é exatamente igual. Porque o voleibol não tem muitos segredos, cara. Mas o que faz a diferença em treinar uma seleção é exatamente a competitividade interna. Então, enquanto você tinha, talvez, um atleta com potencial, realmente, para chegar ao adulto, na seleção, teria outros 5 parceiros dele que tinham o mesmo potencial. Então, essa competitividade interna gerava um nível de treinamento, obviamente, muito mais elevado do que no clube. Então, eu sempre falei isso e acho importante falar que o trabalho, às vezes, é basicamente o mesmo, mas a competitividade interna dos atletas faz uma diferença brutal. Então, aquilo que nós tínhamos de uma semana de treino, com essa competitividade interna alta, fazia com que o treino se comparasse a 2 meses de treino num clube, porque essa competitividade não existe. Que é um cara bom e ele não sai, ele é o bom, e não vai jogar sempre, né? Então, acho que tem que pensar assim: tem jogadores especiais, que são de seleção brasileira, tem os jogadores dos clubes, que podem chegar à categoria adulta, e tem aqueles que não vão chegar, infelizmente. Talvez seja até a grande maioria. Né? Então, a primeira coisa é paciência. Os meninos têm que jogar muito. Às vezes, esses meninos especiais, o jogar muito não significa jogar, por exemplo, o Moarama. Vou falar da minha cidade para não ofender ninguém, obviamente. Jogar a minha cidade, o Moarama contra a Londrina, e ficar jogando nesse espaço para esses jogadores especiais. Esses jogadores especiais têm que ter uma qualidade de jogo que permita o crescimento. E às vezes os atletas, os técnicos não têm, não porque querem, porque às vezes não tem esse nível alto de competitividade, né? Então é importante que o treinador tenha paciência para levá-lo para o adulto e dar a oportunidade de jogar em bom nível, né? A oposição é que faz o crescimento, e a boa oposição, ou seja, jogar com jogadores mais experientes, é que acelera um pouco mais o crescimento do atleta, né? E, obviamente, tem que ter essa competição antes de se tornar adulto. Se não tem uma competição tão forte na categoria de base, ele vai sofrer mais ainda para jogar na categoria adulta. Imagina assim, um menino que sempre praticou mini voleibol e aquele menino que nunca praticou mini voleibol. O que jogou mini voleibol, ele vai ter mais experiência de jogo. E é exatamente isso que acontece quando não temos competições de preparação desse atleta em alto nível. Né? Não é só jogar entre cidades que não tem aquela oposição forte. Quando eu falo oposição, é ter jogadores que te obrigam a fazer o que você tem de melhor. Né? E isso acontecia, por incrível que pareça, no Catar. O Catar, às vezes, não tinha nem bloqueio. Então, como é que eles iam aprender a atacar tirando do bloco se não tinha bloqueio? É complicado. Então, tem que ter a oposição forte para poder ter o crescimento. E paciência para levar esses meninos até a categoria adulta. Né? Não basta colocá-los numa equipe adulta que eles têm que ser preparados para estar lá. Né? E é com jogos bons, não é com jogos medianos. E isso tem afetado bastante, eu acredito, aqui hoje no Brasil, a diminuição dos treinadores de base. Pode perceber aqui que na nossa live está entrando aqui, né, o Vigan, o Fumaça, Índio, os nossos treinadores estão aqui, o Matheus, o Lucão, e essa galera tem a dificuldade, alguns já estão há muito tempo, outros chegando agora, mas a quantidade de atletas ficou muito pequena, a gente percebe, independente da pandemia, porque a pandemia é uma coisa atípica,
mas a gente vê que essa concorrência está cada vez menor. Santa Catarina, que sempre foi um celeiro, hoje nós temos dificuldades por... A gente acredita... o Kid está dizendo que ele está ali também. O Kid é a estrela, ele tem que aparecer aqui. E a gente percebe que, como tu falou, nós temos muitas dificuldades dessa concorrência, até porque o que tu falou ali dessa nova sociedade, nós temos a questão de eles desistirem mais rápido. Às vezes, quando a concorrência é um pouquinho mais forte do que eles acabam desistindo e não querendo ultrapassar essas barreiras. E aí eu acho que aí está tendo uma dificuldade, nós temos esses atletas especiais, porque eles não estão... Eles estão desistindo muito rápido, eu acredito assim, Percy, eu vejo essa desistência maior do que era antes. Não sei se tu também concorda com isso. Não, eu concordo. E eu acho que as gerações eles não estão habituadas a receber o não. Então, nós temos que rever isso. E quem tem que rever são os pais, cara. Na minha opinião, eu acho que hoje em dia, com tanta estímulos tecnológicos que os meninos recebem, que são muito legais de jogar, imagino eu, se o pai tem que fazer um curso antes de ser pai. Ó, ser pai implica em, primeiro, ter tempo para o seu filho, para brincar na rua, para brincar. Tá? Não é comprar o celular de última geração que vai resolver o problema. Então, acho que... Porque é um período em que os meninos não estão em escola. Eles estão, entre 3 e 6 anos, eles não estão em escola. E é um período propício para receber alguns estímulos coordenativos, estímulos de força, e que fazem uma diferença brutal ao final do negócio. Além disso, a sociedade não fala mais o não, os pais não falam mais o não, às vezes são reféns dos próprios filhos, né? Eu vejo isso muito, cara. Então é difícil. Eu não sei para onde nós vamos caminhar, viu, Irã? Eu acho que o caminho vai ser um tortuoso. Nós estamos caminhando para um buraco negro em termos de ignorância motora. E eu espero que os pais se conscientizem da importância disso e passem a ter uma relação mais lúdica de brincadeiras, daquelas brincadeiras que nós fazíamos enquanto pequenos, e que volte a fazer com as suas crianças, né, com as suas crias. Acho que é um bom caminho. Também vejo dessa forma. Aproveitando aqui para quem quiser ganhar uma pizza do nosso parceiro Bonanones Pizza, deixa o seu comentário aqui, quero uma pizza Bonanones. Entregaria para você, Percy, se nós tivéssemos aí um delivery Portugal, estaríamos entregando aí com certeza. Poxa, mas quando... eu já estava aqui salivando. Quando você estiver de férias aqui no Brasil, certamente essa pizza chegará a você com certeza. Ótimo, obrigado. Percy, uma outra coisa que eu acho que é muito importante na tua visão de tanto tempo, com todos os níveis de treinamento e de seleções, de equipes, qual foi a evolução do voleibol nos últimos 10 anos? O que tu pode pontuar de positivo e negativo nesses últimos 10 anos? Bem, eu posso falar de negativo primeiro. Certo. Para depois falar das coisas boas. Né? Eu e Marquinhos Lebar, nós trabalhamos durante muitos anos, obviamente, na seleção. Né? Eu, particularmente, 24 anos em sequência. E o Marquinhos, tanto quanto eu. E há uns 10 ou 12, ou até mais, uns 14 anos atrás, porque eu saí em 2015, 2016, provavelmente mais, uns 15 anos atrás, nós já alertávamos não vou falar da decadência do voleibol, da parte técnica do atleta brasileiro. Certo. Mas uma lacuna começou a aparecer, e aqueles jogadores com aquelas características que faziam tanta diferença para o Brasil, ou seja, jogadores técnicos, jogadores talentosos, com recursos de ataque, isso foi diminuindo um pouquinho, ao ponto de termos algumas gerações que não tivemos nenhum jogador assim especial para a seleção adulta, né? Em compensação, no passado nós tínhamos gerações que tínhamos 5, 6 atletas para a seleção adulta, de uma mesma geração. Então, hoje eu acredito que se tivermos um jogador por geração para a seleção adulta, já é um bônus. Oxalá nós tenhamos sempre muito mais que isso para manter essa hegemonia que o Brasil conquistou, obviamente. Né? Então, isso é uma coisa ruim, porque a quantidade de atletas foi diminuída. E
em consequência, também vários bons treinadores apaixonados pelo esporte também deixaram de trabalhar, né? E, infelizmente, o esporte no Brasil não é o primeiro sonho de quem está a estudar educação física e por aí afora. Porque existem outras opções de mercado que possam garantir um salário um pouco melhor e tal. Então, é uma conjunção de várias coisas que fizeram com que o voleibol brasileiro decrescesse em quantidade de atletas, em centros formadores e em técnicos com boa condição para tal, né? Então, o que fazer para mudar isso? Acho que é um grande desafio do voleibol brasileiro. Primeiro é ter competição, boa competição. A constante renovação do conhecimento é fundamental para todo treinador. Não importa que seja através de estágio, através de estudo, através de acompanhamento, há de haver. Aqui em Portugal tem uma coisa muito bacana, cara, que eu acho que o Brasil deveria adotar também, é que o treinador, a cada ano ou a cada período, ele tem que conquistar alguns créditos através de cursos, através de formações e tal. Eu acho fundamental. E nós não temos isso. Na verdade, nós formado, fez o curso nível 3 e tal, e não há necessidade de fazer nenhum acompanhamento. A Itália também é assim. Então, acho que vale a pena o investimento, porque o voleibol é volátil, né? Ele aparece algumas coisas muito muito interessantes aí pela frente. E outra coisa que também, ao meu ver, contribuiu para esse decréscimo, aquilo que foi mais legal do voleibol brasileiro, que é jogar em velocidade, né? Ele também fez o caminho inverso, ele prejudicou que o atleta jovem, em especial, muito jovem, estou a dizer, que ele conquistasse os recursos necessários para atacar uma bola alta. Porque o modelo do voleibol brasileiro sempre foi na velocidade. Nós tivemos levantadores, e temos ainda levantadores fantásticos, né? Ricardinho, o Maurício um pouco mais lá atrás, Zé Roberto, inclusive, que também começou o Sim. movimento. E isso facilitou com que a velocidade, a característica do voleibol brasileiro fosse a velocidade. Só que essa velocidade foi transferida precocemente para os jogadores jovens, cara. Então, atacar uma bola rápida é uma coisa, e atacar uma bola com dificuldade, uma bola alta que vem da defesa, é outra coisa. E essa velocidade não permite que você amplie o seu repertório de golpes, porque ela vem rápida e você tem que atacar rápido. E, normalmente, a direção dessa bola é entre a 6 e a 1, porque não há tempo de você fazer os contornos na bola para ter uma tomada de decisão diferente, né? Então, eu acho que isso também colaborou para que o voleibol, que os atletas não chegassem com tantos recursos no golpe de ataque, que era uma grande característica do voleibol brasileiro, né? Isso é para se pensar, todos os treinadores que estão aí, pensar nisso e ver se tem alguma relação, porque nitidamente nós perdemos o controle da bola no ataque, então nós temos que recuperar isso. O bom, cara, é que acho que essa pandemia trouxe algumas coisas boas para todo mundo, cara. Ó, eu tenho quase 40 anos de quadra e eu estou aprendendo coisas, cara, de tanto contato com treinadores experimentados, treinadores não tão experimentados, mas com uma filosofia diferente, com ideias diferentes. Então, seguramente, eu sou melhor treinador agora do que antes da pandemia. Porque eu estudei muito, cara. Impressionante como eu tive contato com tanta gente boa aí e fez a entender um pouquinho melhor algumas dúvidas que eu tenho ainda no voleibol, né? Então é isso, cara. E o voleibol precisa de todo mundo junto, tá? Talvez uma coisa que poderia ser um pouco mais fácil unificar a forma de jogar e as categorias no vôlei brasileiro. Por exemplo, o mini voleibol vai se jogar assim, 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 do Amazonas ao Rio Grande do Sul, da Ilha do Marajó até o Rio Grande do Sul. Não somente nos campeonatos que são promovidos pelos órgãos responsáveis pelo voleibol, como confederação, federação e tal, mas também por quem promove os jogos escolares, jogos entre escolas, né? Acho que tem que ser isso,
é um pensamento interessante para definir exatamente o que fazer para melhorar o voleibol brasileiro. E não é Sim. difícil, cara. Não, Percy, eu acho que o que você colocou é uma situação muito importante. Se eu posso fazer uma analogia quanto à velocidade no voleibol, o pessoal está aprendendo a correr antes de andar. Eles querem correr e Perfeito. não estão andando. E quando você fala dessa questão do pessoal não fazer a reciclagem, não, acho que não é uma reciclagem, sim um aperfeiçoamento, né? Reciclagem é quando você está velho, ou você está sem. Na verdade um aperfeiçoamento, você está colocando uma peça nova lá, turbinando o teu carro. E eu também tive em Portugal em 18, 19 e realmente eu vi que eles têm essa questão de você, e também para passar para um outro nível, você tem que terminar um nível, porque aqui no Brasil fazia nível 1, daqui a 3 meses fazia o 2, daqui a 6 fazia o 3, daqui a pouco já estava fazendo o 4 e você não vivenciou na quadra, você não utilizou as experiências que você teve nos cursos da CBV, né? Então acho que isso também atropela e o cara fica com muita informação e às vezes não usa nada, porque a gente entende que para você usar os conhecimentos, você também tem que ter as equipes, tem que ter os padrões também necessários, até porque o que tu estás falando é uma coisa muito interessante. Vê se tu concorda. A gente fez uma live com o Giovanni, agora como na TV brasileira aqui, principalmente na TV fechada, está passando muito, chegou a passar final de 92, as nossas finais olímpicas, finais de Liga Mundial, e a de Barcelona é muito instigante porque os jogadores faziam muitas jogadas e É. teoricamente eles teriam uma limitação quanto à questão física de hoje, né? Correr mais, saltar mais, os atletas hoje estão saltando mais, correm mais durante mais tempo, né? São mais fortes se a gente fizer um comparativo. E a gente perdeu isso aí. Aí o Giovanni está falando que hoje seria completamente normal voltar a fazer jogadas, enfim, óbvio que tem a questão da recepção hoje, que não é tão, talvez, até pelo nível de saque também, que era muito menor, mas enfim, tu acha que tem a ver isso aí, essa questão da gente parar de pensar no voleibol assim como muito quadrado? Acho que o voleibol é muito quadradinho e não sair dessa caixinha, Percy? Eu acho que sim, cara, mas eu tenho uma filosofia da seguinte, ó, atacar sem bloco. Eu falo bloco já porque eu já estou Isso aqui no o Paraguai, bloco, em aqui em Portugal, Portugal e o enfim, bloco. já tá inserido na Isso. fala. Atacar sem bloqueio, cara, é muito fácil e é muito gostoso. E dá moral pra tropa, cara, dá moral pra tropa. Mas isso não ganha jogo. Isso mesmo. Então, o meu raciocínio é o seguinte. Por exemplo, você tem uma recepção de 35% com possibilidade de 4 ataques, ou seja, com todas as possibilidades. Ok. Aí você tem mais 20% de recepção com qualidade B, que lhe dá uma certa possibilidade de jogar com o primeiro tempo com um risco maior. E aí sobraram-se 45% em situações que não são favoráveis para você. Cara, o que acontece? A maioria dos treinadores, não estou falando todos, obviamente, Certo. mas muitos que eu vi, prefere trabalhar 100% do seu trabalho em situação favorável. Cara, não vai dar certo nunca. Então, eu acho que trabalhar, dividir, planejar o seu trabalho de acordo com o que acontece efetivamente no jogo é um bom caminho para você aumentar esses recursos do golpe. Porque uma coisa é atacar uma bola que vem lá da 6, uma bola alta. E outra coisa, obviamente, é atacar uma bola que vem da recepção A. É mais fácil para vencer o bloco. Então, na verdade, você criar no seu grupo, no seu trabalho, um trabalho equilibrado, tanto nas ações que vão acontecer em boas condições, como nas condições desfavoráveis. E um segundo pensamento meu é fazer o simples muito bem feito. Não podemos fazer o complexo mal feito, ou o difícil mal feito. Antes de chegar ao difícil, mal feito, eu prefiro fazer o simples muito bem feito. Isso significa que, para eu fazer um ataque mais rápido, eu tenho que atacar bem para a linha, eu tenho que atacar para diagonal curta, diagonal longa, saber dar
uma moti, não, é uma uma largada. largada, uma Estou morte. até esquecendo já. Não, é uma morte. Uma largada, Isso. aquela empurrada, atacar na ponta do bloco, atacar no metro final da quadra. Feito isso muito bem feito, acho que você está pronto para fazer um jogo mais veloz. Mas acontece que às vezes o técnico tem que ganhar e tal, enfim, é complicado. Então, mas Aí, eu penso muito na formação do jogador como um todo, né? então, um dos problemas mais graves aí, né, nessa nossa discussão, na verdade, é como se treina. Então, acho que como você falou, Exatamente. é como se treina. Independente se você Perfeito. vai fazer aquelas jogadas antigas, desmico, X, enfim, ou fazer chutada, o mais importante do que você pensar, no que você... Aí a gente fala de ataque, eu citei o exemplo do ataque porque o brasileiro ama ataque, né? Uhum. Mas no conjunto da obra, o grande problema está na questão, principalmente realmente da falta do treino. É como a gente fala, né? Quando as coisas estão certas, todo mundo está preparado para o certo. Agora, Claro, é fácil. por Não, errado. é muito mais gostoso para treinar, eu, se fosse atleta, treinar em situação favorável. É óbvio. Perfeito. Eu vou atacar um contra um toda hora, mas isso não é a realidade do jogo. Então, até para fazer as combinações de ataque, você tem que estar preparado para quando não der para fazer as combinações de ataque. Então, não vejo isso como uma solução final. É possível, eu acho que pode agregar, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que se você planejar o seu trabalho nas situações favoráveis e desfavoráveis, você tá caminhando muito bem para formar um jogador completo para todas as situações que o voleibol lhe apetece, que são bolas ruins, situações boas e situações ruins, né? Perfeito. Aproveitar que o Índio deixou um abração para ti, que agora Sim, eu li aqui. Legal. Infelizmente ele está saindo da live, deve ter algum compromisso, mas esteve aí É. conosco, show de bola. Bom treinador. Pense uma pergunta do nosso treinador, o Lucas. O Uhum. que você vê agora, passada a pandemia, onde praticamente não se fez, falando basicamente das categorias de base, né? Uhum. Como é que qual é a tua recomendação? O que você entende que você já está vivendo isso, porque Portugal já está mais adiantado nesse pós-pandemia. O que você instrui para aqui no Brasil, quando a gente começar? Porque, por exemplo, nós paramos dia 18 de março e até agora não temos ainda a liberação aqui na nossa cidade, em Itajaí, Santa Catarina, a possibilidade de treinar. O que você sugere nesse retorno? Bom, se vocês tiverem a oportunidade, até para confirmar o que eu estou a falar, de entrar no canal do YouTube da Lusófona Voleibol Clube, lá já tem qual foi o nosso procedimento para o retorno. Né? Ótimo. E é um vídeo explicativo do que é feito. Mas, de qualquer forma, eu vou falar também. Né? Bem, primeira coisa, nós só voltamos quando a Direção-Geral da Saúde, que seria mais ou menos como o Ministério da Saúde do Brasil, né? Autorizou que as equipes federativas, né, elas pudessem começar a trabalhar. Obviamente com uma série de restrições. Né? A única coisa que nós não fizemos foi o teste do Covid para os atletas, porque aqui ainda é muito custoso, e creio que no Brasil também deve ser o mesmo. Né? Sim. Mas eu sei que nos Estados Unidos, alguns clubes já estão a fazer o teste, e somente com o negativo é que a pessoa, obviamente, está apta ao negócio. Então, perguntando aí, qual é o canal do YouTube? É na Lusófona Voleibol Clube. Lá tem os procedimentos para o retorno às atividades, tá bem? Perfeito. Aí, então nós adotamos o seguinte, no primeiro momento a DGS, que é o Ministério da Saúde de cá, ela autorizou somente 10 atletas por sessão. E nós dividimos essas 10 atletas em 2 subgrupos de 5, em 2 campos, para não ter o contato. Então, na verdade, em alguns momentos, não era um voleibol, era um antijogo, porque não podia fazer a cobertura, não podia chegar próximo. Então ficou mais um trabalho de controle de bola, de passe, de recepção, de ataque. Como eles ficaram quase 3 meses parados, nós nem fizemos salto, abaixamos a rede para controlar a bola para onde nós queríamos e tal. Então foi um trabalho bem, bem simples. E à medida que que a DGS foi autorizando uma maior quantidade de atletas, nós ainda assim tivemos
o cuidado de separar os grupos e esses grupos não se encontrarem. Então, eu separava, já estamos a trabalhar com 20. Então, são 2 campos com 10, só que esses 10 não se encontram em nenhum momento, só se encontram as 10. Aí tem os detalhes. Chega no pavilhão, chega no ginásio de esportes, é medido a febre, é aferida a febre, está feita a febre. Já obrigatoriamente tem que fazer desinfecção de mãos. Tem vários locais com álcool, enfim, para fazer desinfecção. Aí, as meninas com máscara ainda ficam sentadas em uma parte da arquibancada e aí espera o treinador dar autorização para entrar. Ao entrar, faz nova desinfecção de mãos, né? Tiram a máscara e aí é dividido por grupo e começa o trabalho, né? Ao fim, 1 hora, começamos só com 1 hora de trabalho, né? Porque era um retorno muito longo, muito tempo sem treino e tal. Aí optamos por 1 hora só de treino. E aí acabava-se o treino, as bolas todas eram desinfectadas, havia um pessoal da manutenção que fazia a limpeza das bolas, fazia a limpeza também dos locais que as atletas estavam sentadas, era limpado lá também, desinfectado lá. As meninas, quando entravam na quadra, tinha que trocar o tênis. Então havia o tênis da rua e o tênis do treino. E a mesma coisa, ao sair da quadra, tinha que trocar o tênis, colocar um outro e tal. Não podia ir ao banheiro, porque ali já era um momento de aglomeração, então eles podiam ir no banheiro em outras áreas da própria universidade. A circulação interna na universidade tinha que ser com máscara, obrigatoriamente com máscara, até hoje é assim. E os procedimentos são os mesmos até hoje. Mesmo com grupo maiores, mas é aferida a febre, desinfectada as mãos, e assim vai levando. E tem ido muito bem, porque já estamos na 7ª semana de trabalho, que voltamos em 1º de junho, e tá interessante, E Portugal foi muito bem também no controle da doença, né? Então, o governo português foi firme nas decisões, hein? E aí ficou mais fácil para o retorno, obviamente, de vocês com mais segurança, né? Exatamente, mas também tivemos alguns problemas. Quando foi definido que ia ser o lockdown, todo mundo achou que era férias, e foi o dia mais quente do outono, não, da primavera. Da primavera. E aí foi todo mundo pra praia. Cara, mas aí, eu falei, eu tô no Brasil, não é assim. Mas aí já o governo também já teve novas instruções mais agudas, né, mais concretas. E aí o povo português foi sensacional, cara. Não saía de casa. Lisboa estava uma cidade fantasma. Você saía para fazer compra, voltava aqui e tal. Foi interessantíssimo, cara. O governo e a população foi sensacional. Se entenderam e houve essa sinergia que a gente percebe que, infelizmente, aqui no Brasil está realmente muito confuso. A gente estamos muito preocupados porque a gente já está indo para já fomos 120 dias sem atividades esportivas aqui no Brasil, de uma forma geral, né? O futebol que reiniciou, mas também reiniciou assim, muito capenga, porque é mais por causa da questão financeira que acaba empurrando, que é uma questão de pressão financeira. E a gente agora fica na expectativa de nós termos alguns procedimentos que fiquem mais ou menos padronizados para que a gente tenha um pouco de segurança, até porque eu quero dividir isso contigo. Aí em Portugal os pais tiveram dificuldades para mandar as atletas no início, Percy, ou foi assim bem tranquilo? Não, na verdade, foi feita uma comunicação muito intensa entre a nossa coordenação, que é o João Diogo Saudade Silva, que é o nosso coordenador geral. Certo. Ele mandou e-mails explicativos para todos os responsáveis pela educação. E que são os pais. Na verdade, quem é o responsável pela atleta em relação a nós, né? E deixou muito claro que tinha que ter autorização deles. A menina era obrigada, isso eu esqueci de falar,
é obrigada a entregar uma autorização dos pais, autorizando que ela pudesse treinar, né? Sem isso, ela não treinava. Então, aqui há um envolvimento muito grande entre a família e a o clube, família né? e o clube, né? Então, não havia possibilidade de treinar sem autorização dos pais, né? Dos responsáveis pela educação. Não, perfeito. A gente está na torcida. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos aqui no Brasil para a gente tentar se replanejar, até porque a gente entende que o 2020 está perdido. A gente não vê não está muito, praticamente perdido realmente. Estamos projetando 2021. Percy, vamos aproveitar antes de que eu tenha uma pergunta aqui que eu acho que é interessante. Diniz está perguntando como é que o voleibol brasileiro é visto em Portugal. Não, o voleibol brasileiro ele é visto muito bem, obviamente, porque não há como, acho que em todo lugar há um respeito pelo trabalho, pelos resultados que o voleibol brasileiro teve, obviamente, né? Aqui há muitos brasileiros morando e também vários jogadores que vieram para cá e estão a trabalhar aqui, masculino e feminino. Então, eu acho que tem não há como, né? O Brasil com tantas vitórias, Sim. com tanta gente boa, não acho nenhum país no mundo que vê com maus olhos a escola de voleibol do Brasil, né? Perfeito. Percy, você está desde 2016 fora do país, né? Em trabalhos, correto? É isso? Exatamente. Eu passei 2016 na Colômbia, com a seleção adulta e sub-23. Fui para o Catar, fiquei quase 3 anos no Catar e cá estou em terras portuguesas comendo bastante bacalhau, pá. E pastéis de nata. Também. E agora, mas eu sei que, óbvio, tu vem acompanhando o voleibol brasileiro e a gente está num momento assim que eu acho de uma transição. A pandemia veio também para a gente fazer muitas reflexões. E você acha, qual é a maior dificuldade hoje do voleibol brasileiro? Na tua visão hoje, de fora, olhando... Porque antes você estava dentro do processo, agora você está fora, né? Então, quais são as tuas visões? Eu estava dentro do processo, mas já sofrendo bastante também, né? E isso é diferente. Você estava sofrendo. E estava sofrendo muito, porque, primeiro, a quantidade de jogadores com potencial realmente especiais, como eu falei, que pudessem chegar na seleção adulta, né? Que, na verdade, esse é o grande trabalho de qualquer seleção brasileira. Ela detectar jogadores talentosos que possam estar numa seleção adulta num futuro bastante próximo, né? Então, acho que a quantidade de jogadores ela decaiu, a quantidade de profissionais formadores, caiu absurdamente, especialmente aquele profissional formador abnegado, apaixonado pelo trabalho, né? Tem surgido muitos bons novos treinadores, isso também é importante, né? Mas não tem a quantidade que tinha de jogadores no passado. E aí a conjunção de algumas coisas que aconteceram, ao meu ver, obviamente, posso estar errado, claro, que é essa tentativa de jogar com velocidade, de trabalhar muito mais em situações favoráveis. Isso, de certa forma, alavancou os problemas na formação do voleibol brasileiro. Então, acho que nós temos que retomar, voltar a jogar muito mais simples e objetivo e bem feito, para dar um passo atrás para depois dar 2 passos à frente. E acho que seria fundamental que o Brasil inteiro se entendesse como uma proposta do Brasil para o Brasil, e não do Brasil para alguns estados. Do Brasil, vamos jogar dessa forma o mini, vamos jogar dessa forma o infantil, agora sub, né? O sub-14, o sub-15, o sub-16, definir verdadeiramente como se deve se jogar o voleibol nessas categorias, independente do estado que você esteja. Eu acho que é uma luta política, mas não é tão difícil de fazer isso. Basta ter definições e os contatos entre federação, entre os órgãos promotores fora da federação, como o Ministério do Esporte, o COB, enfim, quem promove o voleibol há de seguir uma cartilha. Vamos jogar dessa forma em todas as categorias. Então, acho que é um passo importante a dar para não ter tantas diferenças. Porque alguns estados, por exemplo, lá no Sub-14, jogam 6-0
e outro joga 1-5. Já viu esse sistema de ataque, 1-5? É Não. um Sim. atacando e os 5 Entendi. tentando Sim. passar para ele, né, fazer o levantamento. Quer dizer, Perfeito. não há uma linha de raciocínio lógica que possa realmente promover o voleibol como um todo. Então, acho que o primeiro passo importante a ser dado é exatamente isso, é a unificação das categorias e da forma de jogar. Não só a categoria, mas da forma de jogar. Que ótimo. Quero já avisar, a pizza, PC um número de 1 a 10 aí para nós, porque a minha esposa já está com a... É Já o está ali número com que eu a sempre joguei, 7. 7. Então, terminamos aqui os comentários. O número 7, daqui a pouco vai aparecer o nome do vencedor aí, do vencedor da pizza Bonanones aí, dessa nossa segunda-feira. Percy, nós temos pouco mais de 15 minutos e eu queria que tu colocasse, e agora eu queria queria complementar, porque você está sendo muito pontual, porque quando a gente faz essas perguntas, eles falam assim, porque os clubes na Superliga A, na Superliga B, na Superliga C, enfim, mas você está sendo muito mais assertivo. O grande problema nosso está muito mais na base não na formação, mas na base da pirâmide, né? Porque para a gente chegar numa Superliga A, você tem que formar toda uma situação. Então, acho que, por exemplo, nós tivemos uma reportagem esse final de semana sobre os problemas da Superliga B, da Superliga, falta de pagamento, enfim, várias situações aí complicadas que chega a passar na TV. Num canal, num programa de domingo que tem uma repercussão muito grande. E a gente vê se tu consegue entender dessa forma também. A nossa medalha de ouro na última Olimpíada, ela de certa forma, ela mascara algumas coisas que a gente nos dá uma sensação de que está bom e na verdade não está, e isso protela mais as mudanças, Percy? Não, eu acho que não, cara. Eu acho que a medalha, ela tinha peças muito, muito boas dentro de campo e fora de campo, obviamente, e que Sim. levaram a uma conquista olímpica. Eu acho que não, não mascara, não. Na verdade, ela fortalece o grande trabalho feito pela comissão técnica e pelos jogadores, obviamente, dessas gerações Perfeito. todas, né? E eu acho que vencer uma Olimpíada é motivo de orgulho e de satisfação e de tentar buscar jogadores para poder substituir os atuais, né? Eu acho que um grande bônus aí foi o Leal se tornar um brasileiro. Isso porque é uma posição chave para o voleibol brasileiro e que, de certa forma, sofremos um pouquinho nessas transições, né? Certo. Eu acho que o ponteiro mais jovem da seleção é o Douglas Souza, que ele é nascido em 95, se não me engano, isso mesmo. E da geração 97, nenhum ainda despontou para a seleção efetivamente, jogar efetivamente. Alguns foram chamados, mas não ficaram ainda efetivamente como parte integrante da seleção. Espero que apareça. E a geração 99 e também não tem tantos jogadores aí, mas parece que é uma geração promissora também. Então, voltando a dizer, o trabalho de base é buscar jogadores para isso. E se não tem uma quantidade, fica mais difícil de buscar os jogadores especiais, né? Eu acho que ganhar uma Olimpíada pode fortalecer o processo para continuar trabalhando, porque é muito pior se você não ganha, que aí você não Isso. ganha e você não tem perspectiva de trabalho, e não tem uma visão futura do que pode acontecer, né? Eu acho que ganhar sempre é bom e ainda mais uma Olimpíada. Aproveitar, a Duda Moisés é a ganhadora da pizza. Depois Ô, ela Duda, manda o telefone. Vamos vamos dividir, dividir né? aí. É Vamos isso. dividir. Pensei que deu o número. Enfim, agradecemos a Duda aí, que assista sempre às nossas lives. Pensei, vou deixar um tempinho final aqui para te agradecer, para te agradecer por essa aula de voleibol, por esses teus insights, que eles são muito importantes para esses jovens treinadores, que nós temos muitos treinadores aqui. Eu acabei deixando passar alguns, até porque o papo estava indo, né? Tem Fábio, tem o
Grandes amigos aí, o Fábio, e o o Márcia, Sucupira, enfim, vários aqui que. exato, Cupira tem Isso. vários grandes treinadores de voleibol brasileiro. Justo. Bacana. O Fábio está colocando aqui, colocar seleções de base na Superliga B e C ajudaria no processo? Acredito que sim. Tu já tinhas Certamente. essa. Já Não, falasse isso para nós há muito tempo. e tivemos uma única, em Isso, 2013, a geração 95 do Douglas Souza, do Fábio, do, do Jonathan, enfim, vários jogadores. Nós sim. jogamos a Superliga B e foi a única seleção, o único jogo que nós ganhamos foi ao vivo contra o campeão, que foi lá de Goiânia. E eu acho que vale a pena, tem que ter. Esses jogadores especiais têm que estar envolvidos em seleções e jogando campeonatos difíceis. Esse é o. Ótimo. Esse é o. A oposição faz o crescimento. Sem oposição, mascara. Isso mesmo. E esse papo é muito positivo, porque a gente precisa motivar também esses treinadores, precisa motivar esses atletas, precisa motivar as pessoas. Isso é fundamental. E para isso, o teu depoimento, que desde que você esteve aqui em 2012, né, com aquele projeto muito interessante de ver em loco, né, no Brasil inteiro, os atletas, que eu acho que aproximou e depois houve, naturalmente, perda de receita, enfim, problemas administrativos que acabaram fugindo e hoje realmente existe um abismo entre os times e hoje a mente pensadora do voleibol, que é a CBV, né? Não que isso seja uma crítica, mas tem várias situações aí que a gente pode pontuar, mas existia a distância, e naquele momento estava muito próximo, né? Como você falou, tínhamos os treinadores de referência, onde estavam levando conhecimento, era um conjunto de ações muito positivas naquele momento, até porque revelou muito atleta, muitos clubes, muitos treinadores que vocês não conheciam, muitos projetos que vocês não conheciam, acabaram, né, até a nossa amizade nasceu de todo esse teu convívio aqui na nossa cidade. Te agradecer de coração, com certeza em algum momento vamos estar te convidando novamente. Te agradecer também pelo horário aí que já está quase entrando já entrou, acho, já no dia seguinte, e amanhã tem trabalho. E só te agradecer, Percy. E nós aqui, naturalmente, quando você vir para o Brasil de férias, o teu camarão está garantido aqui para nós, para nós todos. Que ótimo. Bom, na verdade, eu falar de voleibol é a minha vida. Eu espero ter colaborado aí, talvez com uma ideia muito agressiva aí do que fica acontece. Tranquilo. Mas, na verdade, é o que eu de qualquer forma, eu trabalhei muito pelo voleibol brasileiro e obviamente, sou um torcedor número 1 do voleibol brasileiro. Se o voleibol brasileiro crescer, certamente todos nós cresceremos juntos também. Então, eu que agradeço a oportunidade de falar, de contar umas histórias e estou à disposição, cara. Foi muito legal, eu espero em um outro momento voltar aqui para outro tema. Com certeza. Percy, obrigado. Um abraço para você, para toda a sua família, que todos fiquem bem. Aqui nós também rezamos para que isso passe rápido e que o mundo volte ao normal e que o esporte, principalmente, que é a nossa área, ele fique tão forte e tão atuante como ele já foi. Percy, obrigado, beijo no coração. Desculpa, pode falar, Percy. Não, na verdade, eu peço desculpa, eu vi algumas perguntas aqui que nós não tivemos a oportunidade de responder, mas de qualquer forma, no Instagram, se alguém puder me perguntar, certamente eu faria essa resposta com a maior boa vontade, tá bem? Eu também peço desculpa para as pessoas, porque como o papo, a gente só tem 1 hora e passa muito rápido, a gente tem que aproveitar para trabalhar bem as perguntas e as respostas, mas novamente é o nosso desejo que tudo esteja bem brevemente e que a nossa vida siga da melhor forma possível. Muito obrigado, um beijo no coração de todos vocês e até a próxima. Obrigado, um abração aí. E cuidem-se, hein? Todo mundo precisa se cuidar aí. Grande abraço, meu querido. Abraço. Um abraço. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau. Obrigado, igualmente. Tchau. Tchau.